Olá a todos! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Barcelos, sou analista de marketing do XOSP e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos começar uma websérie dividida em 3 episódios, cujo tema é Consultoria e Gestão para Clínicas Médicas. No primeiro episódio da nossa websérie, nós vamos abordar sobre consultoria para médicos, o que é. E para nos ajudar no pleno entendimento deste assunto, nada mais justo que contar com a estreia e com a presença online da CEO da UXMed, Ellen Mazarax. Ellen, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Desde já agradecemos o seu tempo conosco para produzir esse material e, por favor, se apresente a todos que estão nos assistindo. Fernanda, obrigada pelo convite. XOSP, obrigada pelo convite. Vocês sabem que eu sou fã de vocês, adoro trabalhar com vocês. E é um prazer estar aqui hoje conversando sobre esse assunto que é a minha paixão, né? Então, a UXMed, UX vem de User Experience, na área médica, especificamente na área médica, e a gente vem aí trabalhando, eu digo que a gente tem feito uma militância nessa área, que é uma área muito específica, um foco tem um desenho muito específico, e a gente vem trabalhando com 3 coisas dentro dessa área. E por isso que eu acho que o nosso trabalho abrange um pouco mais do que só a consultoria. Então, a gente tem, dentro da consultoria, a gente tem 3 pilares. O pilar do UX, que é a experiência do paciente e do próprio prestador de serviço, no caso o médico, né? E a equipe dele, porque a experiência tem que ser boa não só para o paciente, mas também para quem está lá dentro. E nesse caso, todo tipo de ferramenta, sistema de gestão precisa ser muito bom. A experiência tem que ser muito bom para quem maneja. Porque se não for bom, ninguém vai aderir, e ninguém aderindo simplesmente vai cair em desuso. E não é isso que a gente quer, né? Quando a gente adere a uma ferramenta, a gente quer usar, e para usar bem usado e ter resultado que a gente espera, a gente precisa que todo mundo ajude e faça a adesão àquela ferramenta. Segundo item é ter ou não, mas trabalhar com inovação e ter ou não tecnologia, porque inovação não é só tecnologia. Inovação é fazer de um jeito novo alguma coisa. E o terceiro item é você trabalhar com performance. Então, você medir resultado. Não adianta nada você investir em experiência, investir em inovação, investir em ferramenta e não medir resultado. Então, esses três pilares é que movem a UXMed, e é assim que a gente trabalha e a gente norteia tudo que a gente faz. A UXMed é uma integradora de soluções de gestão de performance e para clínicas, consultórios e para instituições de saúde. Tem um foco específico em PMEs de saúde, e eu digo isso específico porque quando a gente se lançou, a gente veio para o mercado para trabalhar com esse recorte de público, que a gente entende que é um público que necessita de ajuda nessa transição de mercado. É um mercado, especialmente agora, a gente nasceu antes da pandemia, mas especialmente na pandemia, e entendeu o seguinte, que ou eu faço, ou eu já deveria ter feito, né? Mas com a pandemia todo mundo entendeu que precisa fazer alguma coisa, né? Que tem a necessidade de se aproximar do seu paciente de um jeito digital, enfim, e já deveria ter se organizado de uma outra forma através de ferramentas de gestão, sim, enfim. E aí, com isso, a gente entendeu que esse é um público muito vulnerável e que necessitava de um suporte para fazer essa transição. Então, sair de um velho mercado, um mercado tradicional, muito analógico, para fazer essa transição para um mercado
bem digital, em que as demandas estão muito mais digitais. E aí eu estou falando de um paciente completamente digitalizado, que tem demandas digitais e que o próprio mercado, com a pandemia, deu aquela acelerada, né? Sim, sim. Então, a gente cresceu muito na pandemia e a gente viu os nossos parceiros também crescerem bastante em função dessa inegável demanda que se aproximou de todo mundo, né? Então, Sim. a gente é especializado nisso, a gente faz isto e a gente adora o que a gente faz, né? Perfeito. Já dá para perceber que a websérie vai ser bem rica. Vamos lá. Pergunte-me. Então vamos à primeira pergunta. Para ilustrar, assim como qualquer outro setor, a prática da medicina por sociedades médicas é correlacionada a uma série de questões administrativas, legais e tecnológicas. Em outras palavras, é um negócio com tantas exigências burocráticas quanto qualquer outro. Então, no setor da saúde, como a consultoria surge como essa solução? Você já até explicou, já deu um spoiler na apresentação, mas para falar com mais detalhes, como ela surge com essa solução? Eu acho assim, vamos voltar lá para a faculdade. O médico, ou melhor, o estudante de medicina, ele na faculdade, ele super aprende a fazer a prática dele. Mas não ensinam, agora a gente está tendo algumas mudanças curriculares, graças a Deus. Mas ninguém ensina para esse profissional que está se formando que ele vai precisar gerenciar um negócio. E a maioria dos profissionais gerenciam seus negócios. E aí eles viram empresários. E por quê? Porque eles gerenciam consultórios, eles gerenciam clínicas, e isso é um negócio como qualquer outro. O dinheiro entra, o dinheiro sai, a gente tem fluxo de caixa, a gente tem muitas coisas a serem administradas. Mas veja, é muito complexo. Se você não foi preparado para isso, como fazer isso? É muito difícil, porque você tem questões burocráticas, como você mesma narrou aí. Você tem questões legais, e na prática médica, ou melhor, na prática da saúde como um todo, você tem as questões não só legais, como você tem as questões dos próprios conselhos. Cada conselho tem uma regra. Por exemplo, a parte de... Vou citar aqui um exemplo muito trivial, marketing, por exemplo. Será que você pode fazer o mesmo marketing que você faz para os médicos, você pode fazer para um fisioterapeuta? Para um odontólogo? Não pode. Você tem limitações. Teleconsulta, por exemplo, teleatendimento. Os conselhos te limitam. O de psicologia você já podia fazer antes mesmo da pandemia. O Conselho de Medicina permitiu, hoje a gente tem, o que eu gosto de dizer, a gente tem um habeas corpus para fazer a telemedicina. Ainda não existe, embora todo mundo acredite que isso vá continuar, mesmo após a pandemia, mas ainda não existe um ponto pacífico de que ele a telemedicina vá continuar. Porque era uma discussão que já vinha se arrastando. A nutrição também foi é uma janela enquanto temos a pandemia. Então, são várias nuances que a gente tem que entender e que ninguém foi preparado para viver dentro como eu posso dizer? Dentro disso, né? E daí eles saem da faculdade, aí eles já caem no mercado de, vou abrir meu consultório, mas para abrir um consultório você já tem questões legais, daí você tem que ter o contador, você tem que ter tributação, e a tributação é diferente, e aí não pode ser MEI, aí não pode... Tem um monte de coisas que estão ali envolvidas e que não são triviais. E aí eu gosto sempre de dizer, né? Eu atendo quem? Eu e o XMED, vocês, XOSP, vocês atendem o médico ou o empresário? No fundo, a gente atende os dois. Os dois. Quem é a minha persona? Minha persona é o médico ou o empresário? A persona da XOSP
é o médico e o empresário, os dois, porque os dois são é a mesma pessoa, no final das contas. É verdade. E em algum momento eles se diferenciam, talvez na segunda-feira de tarde ele tire a segunda-feira de tarde para fazer a gestão da clínica. Será que é suficiente? E aí é que entram, talvez, vários serviços adicionais, sabe? É a consultoria contábil, é meu consultor administrativo, é minha consultoria de marketing. É muito fragmentado isso tudo, sabe? E eu acho que como existe pouco tempo, porque, veja, o médico precisa ser médico, inclusive para pagar as contas do dia a dia, inclusive para pagar os consultores que vão ajudá-lo no dia a dia. Sim. Então, o espaço de tempo fica tudo muito pressionado. Então, é muito difícil você manter tudo isso, todos os pratos rodando, girando. É verdade. E aí, ao mesmo tempo, vamos pensar no dia a dia. Como que você... A prática de como é que você atrai paciente? Hoje você tem outros desafios. Antes você concorria territorialmente, localmente. Eu estou aqui, meu consultório é na Barra da Tijuca ou em Caraí. Então eu concorro com outro médico ali, que também é pneumologista, que está ali do meu lado, na rua do lado. Não, hoje em dia, a minha concorrência não é mais local. Minha concorrência agora, com a telemedicina, no nível Brasil, nacional. Então, as coisas estão mudando muito mais rápido do que a capacidade de entendimento e de formação, voltando para a faculdade, ela está tendo capacidade, entende, de absorção. E aí eu vejo muito as consultorias, o trabalho de uma consultoria como esse corta-caminho. Então, eu contrato alguém que me ajude a catalisar esse entendimento, que me ajude a cortar esse caminho e que me ajude, que pegue pela minha mão e me ajude a fazer essa transição mais rápida. Porque é muito mais rápido para mim fazer dessa maneira. Eu vejo muito isso. Porque tem sido muito assim, né? Ainda mais o que a gente está vivendo, isso é muito meu jeito de pensar. Eu vejo isso, porque o que a gente viveu na pandemia, tem vivido nessa pandemia, tinham muitas perspectivas, tinham pessoas que falavam assim, até 2030 a gente vai viver isso, isso, isso. Cara, tinham coisas que estavam previstas para 2025, 2027, 2028, que a gente viu acontecer em 8 meses. Então, como que você pode se preparar para um negócio desse? Um mercado extremamente tradicional e que, de repente, muitas coisas aconteceram, né? E é muito difícil. Então, você acaba sendo um elemento catalisador aí. Mas não é fácil. Entendi. Não podemos dizer que isso seja fácil. Porque você precisa ter... Porque mudar dói, sabe, Fernanda? Isso é para todo mundo. Não estamos falando só dos médicos... Estamos falando de todos os segmentos. Fazer um processo de mudança, de adaptação, é muito doloroso. É doloroso para todos. É doloroso para uma equipe de uma clínica, é doloroso que já estava muito acostumada com o mesmo modus operandi, é doloroso, óbvio, para o dono de um negócio de saúde, que ele estava muito habituado a conseguir transitar dentro de um modus operandi, e aí, de repente, ele tem que fazer uma revolução dentro do processo. Ele era presencial e, de repente, ele se transforma em alguma coisa mais digital. E na minha visão, o futuro é híbrido, o futuro nunca vai ser só digital e nem tampouco presencial. Concordo. Então, acho que a coisa vai ser híbrida, mas para ser híbrido você tem que ter muito jogo de cintura. Então, mudança dói. Agora, como é que você faz doer menos? Quem vai te ajudar a fazer isso? Então, ter um apoio é sempre importante. Agora, se vai doer menos ou mais, depende muito da sua predisposição para fazer isso. Perfeito. Ninguém muda por você. Sim, você tem que estar aberto.
Nesse passo... Respondi a sua pergunta. Respondi a sua pergunta. Respondeu. Está respondido. Nesse passo, como a consultoria, ou até melhor dizendo, integradora de soluções, de insights, performance, como ela consegue detectar falhas da clínica que estão gerando prejuízo para o estabelecimento? É muito legal. Primeiro, eu sou apaixonada por isso, né? Mas o mais legal, o mais bacana é assim, em geral, quando a gente é chamado, a gente sempre é chamado assim, tem uma ponta de um iceberg, e essa ponta do iceberg, alguém diz assim, eu estou com um problema XPTO. Sempre o problema é eu estou com perda de faturamento, porque essas coisas são as mais proeminentes, né? Eu estou com meus pacientes desapareceram do consultório, ninguém mais me liga, coisas assim. Isso é sempre a ponta do iceberg. Em geral, o problema não é esse. Isso aí sempre é o reflexo de alguma coisa maior. E é o que está embaixo do oceano. Mas é o que chama atenção. Então, como é que é a atuação disso? E quando a gente tem uma ferramenta quando a clínica já tem uma ferramenta de gestão, ou ela está disposta a ter uma ferramenta de gestão mais automatizada, com inteligência artificial, isso ajuda muito, muito, muito. Porque o que a gente faz? A gente lança a mão dos dados da clínica históricos, e a gente alimenta um business intelligence, um sistema de business intelligence que faz um trabalho minucioso e ele, na verdade, analisa os dados. Ah, Ellen, é só a máquina que faz isso? Claro que não, porque você tem a inteligência da máquina, que depura aquele big data todo, que é um mundo de dados, mas você tem que ter, óbvio, a inteligência humana olhando para aquilo e correlacionando com dados não estruturados. E o que são os dados não estruturados? São os dados de que você ouve das equipes, são os dados que, às vezes, observacionais, são os dados que você nem nota, mas, por exemplo, eu adoro esses insights. São os dados de, por exemplo, você ficou sentada na recepção, minha equipe, por exemplo, é mestra nisso. Eles ficam sentados na recepção, dão corda para os pacientes, começa a conversar com os pacientes. O paciente fala, ele fala mal ou ele fala bem, ele observa como é que funciona o fluxo de pacientes, ele entende como é que é a organização da recepção, como é que os pacientes entram e saem, quanto tempo de espera, médio de espera, coisas assim. Então, todos esses inputs que a gente chama, né, estruturados, dados observacionais, aí dados mesmo que vêm de sistema, dados históricos, isso tudo entra num grande liquidificador, para ser muito didática, entra num grande liquidificador. Aí a gente olha aquilo, entende, e aí a gente tem o que a gente chama de indicadores, KPIs, e a gente olha para aquilo e vai entender como é o diagnóstico daquela clínica. E nesse diagnóstico, a gente vai entender qual é o perfil de no-show, quais são os dias em que a gente tem as maiores faltas, quais são os horários, quais são os dias da semana, quais são os médicos que realmente têm uma taxa maior de no-show, que especialidades geram maior no-show. Estou aqui dando um exemplo do no-show. Mas como funciona a ocupação da clínica? Coisas assim. E aí, qual é o ticket médio? Qual é o plano de saúde que mais performa? Tudo isso. Então, a gente tem uma foto, um raio-x. Com base nessas informações, você vai entender por que você, quais são as decisões que você pode tomar ou quais são os problemas que você tem. Então, você pode entender o seguinte: eu tenho um médico que tem um tempo de espera muito alto. Então, eu tenho um NPS ou um nível de satisfação que está diretamente relacionado à espera daquele médico. Então, vamos conversar com esse médico, talvez, para melhorar a minha satisfação. Ou o meu ticket médio, eu posso ter um volume muito grande de pacientes nesse plano de saúde, mas o meu ticket médio é muito baixo.
Então, será que não vale a pena deslocar os pacientes daquele plano de saúde para um horário X, para eu poder aliviar a minha recepção e preencher a minha recepção com um ticket médio maior do outro plano? E aí você vai fazendo ajustes inteligentes com base nos dados. E isso ajuda em quê? E ajuda a entender quais são os meus problemas, mas de um jeito inteligente, e ajuda a tomar decisões também de um jeito mais assertivo. Ajuda, por exemplo, a criar novos horários na clínica. Ora, Legal. se eu tenho problemas de no-show, eu quero aumentar o meu fluxo de pacientes, eu quero ter mais pacientes. Mas eu tenho um problema de no-show às 9 horas da manhã, às segundas-feiras, vou chutar, para consultas de oftalmologia refrativas, por exemplo. Eu vou ter mais médicos atendendo para consultas refrativas às segundas-feiras, às 9 horas da manhã? Óbvio que não. Uhum. Eu vou entender por que esse público falta às 9 horas da manhã, às segundas-feiras, para consulta refrativa. E aí a gente vai entender, poxa, quem é esse público? Vou fazer um recorte demográfico. São mulheres em idade entre 30 e 50 anos, então idade economicamente ativa. Provavelmente elas não vêm por quê? Deixa eu olhar aqui quais são as justificativas por que elas não vêm. Elas não vêm porque elas estão em compromisso de trabalho. Ora, então eu vou abrir novos horários, mas eu não vou abrir segunda-feira de manhã, eu vou abrir segunda-feira depois das 18 horas, porque elas devem faltar, porque elas têm reunião, elas vão para o trabalho, elas não querem faltar, o que for. E eu estou contando esse caso porque realmente aconteceu. E daí o horário que foi criado numa segunda-feira, o primeiro horário foi entre 6 e 7. Todos foram preenchidos. Depois, entre 7 e 8, todos foram preenchidos. E aí, em vez de criar mais horários naquele dia, a gente abriu um segundo horário na terça. E todos foram preenchidos. Então, a questão não era você acumular mais profissionais no horário improdutivo. Era você pensar, por que as pessoas faltam? Qual é o perfil das pessoas que faltam? Então, é assim que a gente trabalha. Mas por isso que você ter as informações, mas você juntar com outras fontes de dados, é tão relevante para você fazer essa análise, entende? Muito interessante. É muito interessante. Só que a questão é, todo mundo tem essas informações, Fê. Todo mundo tem. De um jeito ou de outro, todas as clínicas dispõem disso. São anos de informações acumuladas. Mesmo que não exista um repositório, que não tenha um sistema, todo mundo tem. O problema é que a gente vê que o feeling, ele engana a gente. Todo mundo acha que tem feeling. E eu gosto sempre de fazer isso. Toda vez que eu chego numa clínica, eu falo, qual o seu feeling? Qual o perfil do seu paciente? Eu tenho certeza, é idoso, tal idade, 70 anos, mulher, papapá. Fico com essa informação, porque ela é importante para mim. E eu guardo. Depois que a gente traz todos os dados, a gente organiza e a gente bota no mapeamento, em geral, não é. Porque isso está com viés do gestor daquela clínica, é o viés dele. Ele atende esse perfil de paciente, mas aí ele tira o perfil da clínica inteira com base no que ele atende. E esse é um erro. Porque imagine, ele, com base no viés dele, vai fazer um planejamento inteiro do negócio dele, baseado no que ele acredita ser. E isso é um erro, porque imagine se, e já peguei várias vezes, ele acha que é idoso, e aí ele projeta todo o negócio dele com base no idoso. Mas aí, o que dizem os dados, média de 35 anos. Completamente diferente. Os serviços que eu vou ter, ou o tipo de comunicação, ou os canais que eu vou disponibilizar para um público de 35 anos, não são completamente diferentes de canais para um público idoso de 70 anos? Exato. Completamente diferente. Então, a gente tem que olhar para o feeling, a gente tem que olhar isso também, mas a gente nunca pode deixar
de confrontar com dados reais. E nesse ponto, você ter ferramentas palpáveis de gestão confiáveis, isso é fundamental. Perfeito. Ellen, sobre aí tá, depois disso tudo, aí o profissional da saúde decide contratar. Em termos de roteiro, de cronograma, eu queria saber como que é um cronograma, por exemplo, um serviço prestado seu, como que é estabelecido o cronograma, se ele é personalizável, e até se ele é personalizável, se a pessoa pode falar assim, se a pessoa pode também dar a opinião dela, eu quero assim, você me propôs isso, mas se a gente fizer assim, então... Totalmente. Então, eu queria saber como que é estabelecido esse cronograma. 100%, até porque a gente trabalha com a metodologia do Design Thinking. E o Design Thinking, toda a base metodológica é a cocriação. O que significa isso? Nada é igual. E eu não chego e falo assim, essa metodologia é assim, vai ser assim para todo mundo. Na verdade, tudo é criado junto com a equipe, então junto com a clínica. Então, para cada projeto é uma trilha nova. Então, nunca vai ser igual para a clínica A, nunca vai ser igual para a clínica B, C, porque cada um tem suas demandas, cada um tem um problema, cada um tem uma equipe, uma formação de equipe. Então, o roteiro, ele até tem um início, mas como ele vai se desenhar, depende. Então, vamos lá, a gente chega numa clínica, a primeira coisa que a gente faz é o onboarding. Então, a gente faz aquele onboarding e a gente constrói o que a gente chama do comitê. Legal. Então, tem um comitê. Nesse comitê, isso eu gosto muito, não tem só o dono da clínica, os diretores da clínica, não pode ter. Porque senão vai ter isso que eu estou te falando, vai ter viés. A gente compõe o comitê, vai ter gente da UX Med, vai ter gente, óbvio, tem que ter da diretoria, porque são essas pessoas que vão dar o aval para a gente poder seguir, vão dizer, beleza, tá tudo certo, pode ir, mas a gente tem que ter recepcionista, tem que ter telefonista, tem que ter administrativo, sabe por quê? Porque são eles que sabem como funcionam as coisas. Eles sabem onde cala aperta, eles sabem como é que funciona o dia a dia. E eu vou te dizer que é aí que a gente pega. Às vezes é assim, o dono da clínica, ou o gestor da clínica diz assim, não, o meu processo é assim, 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 é lindo. Mas aí quando a gente fala assim, é assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Aí você pergunta para a pessoa que realiza o processo, já rolou um jeitinho, já aconteceu um desvio. É maldade? Claro que não, é a natureza humana. A natureza humana já tratou de fazer de um jeito que ficou mais confortável para ela. Entendi. E nós fazemos isso o tempo inteiro. E a gente quer sempre encontrar um formato que seja mais confortável para a gente. E a gente não menospreza isso, ao contrário, lembra que eu falei que que os nossos pilares que tinha que ter UX tinha que ser bom para o paciente, mas tinha que ser bom também para a equipe, certo? Então é isso, a gente precisa entender por que houve o desvio do processo. Será que o primeiro desenho estava certo e o segundo é que está errado, a forma como é feita, ou o contrário? Por que a gente não pode flexibilizar o primeiro, o roteiro que foi escrito? E será que esse jeito que foi adaptado não está bom? Ou a gente não pode considerar ele? Então, a gente traz todo mundo para perto, por quê? Porque o processo ele não pode ser top-down. Ele não pode ser assim, eu estou mandando e vocês precisam replicar, porque ele nunca funciona. Ele precisa ser um processo que a gente fala que é co-criado, porque ele precisa nascer do grupo. Então, é o seguinte, gente, a gente tem aqui uma questão que é uma questão relacionada à espera. A espera é um problema que a gente tem, que a gente chama que é uma fricção que a gente tem, e isso é um problema para os nossos pacientes. Então, a gente traz
o problema para a roda, para o comitê. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Aí a gente começa com as ideias mais estapafúrdias do mundo. Está liberado falar coisas que não são factíveis, ou que são muito caras, ou que são viajantes. Até a gente vai recortando, até a gente chegar em alguma coisa que seja... como é que a gente pode dizer? Até a gente chegar a alguma coisa que seja prototipável. Tá. E que a gente consiga fazer os testes. Só que a ideia não é da UX Med, a ideia não é do diretor da clínica, a ideia surgiu do grupo. Todo mundo se sente dono da ideia. E isso é completamente diferente, entende? E quando a gente percebe, todo mundo é meio que dono daquilo. E aí a ideia, ela é testada, e aí todo mundo, como se sente dono, as pessoas querem que aquilo dê certo. E aí, quando a gente vê, todas as ideias foram colocadas em prática de um jeito muito orgânico. E não é difícil dentro de um processo que a gente faz, às vezes os processos duram 6 meses, 3 meses. Às vezes a gente colocou em prática 15 ideias, 15 inovações dentro de uma clínica, que é muita coisa num período muito curto, e tudo começa a funcionar. E mais, quando alguma coisa sai do rumo, não sou eu que vou lá dizer, olha, você fez errado. A própria equipe se policia e fala, olha, isso aqui não funcionou. Isso aqui você fez errado. Então, essa é a grande filosofia. Então, a gente entra, faz esse grande mapeamento, aí a gente valida com a equipe, diz, olha, equipe, a gente mapeou e a gente fez e a gente viu que é assim, é assim? Aí eles falam, é assim mesmo. Não, você mapeou errado. É assim, assim. Beleza. Depois disso, a gente entende qual é o perfil da população e a gente constrói junto com eles a persona. Então, quem é a persona da clínica? E depois, junto com eles, a gente constrói a jornada. Ou seja, desde que o paciente entra e marca a sua consulta, até a hora que ele sai, ele vai ter alta cirúrgica, o que for. Depende da clínica, depende do case. Aí a gente constrói aquilo com eles. Nessa que a gente faz a jornada, a gente entende onde estão os pontos críticos. Eles é que elegem os pontos críticos, junto com a nossa facilitação, claro. Depois disso, a gente trabalha com grupos para poder trabalhar cada um desses pontos críticos. E aí a gente começa a fazer a ideação para cada um desses. Existe problema? Existe. Como é que a gente vai trabalhar cada um desses problemas? E depois a gente vai testar cada uma dessas soluções que eles mesmos criaram. E aí a gente bota em prática aquilo que for viável para a empresa. É viável do ponto de vista operacional? É viável do ponto de vista financeiro? É viável do ponto de vista para a equipe? A equipe gostou? Então a gente bota em prática. Pronto, botou em prática. E assim vai. Ainda não, vamos entrar em stand-by, ainda é um projeto caro, aí a gente bota em stand-by. E assim a gente vai também fazendo uma coisa que é prestando contas. Então, de 2 em 2 meses, a gente faz reuniões para prestar contas para o grupo inteiro, para dizer, a gente melhorou nisso, a gente teve isso, o NPS da clínica aumentou nisso, parabéns, galera, nisso aqui, a nota aumentou aqui, recepção melhorou aqui. Então, isso faz com que todo mundo venha para dentro do processo, entendeu, Fê? Maravilhoso. É muito bom. É muito legal. Para finalizar esse primeiro episódio, se você pudesse resumir em uma frase ou até em uma palavra o principal benefício que uma consultoria pode proporcionar para clínicas médicas, qual seria? Caramba! Uma palavra é impossível. Tá. Eu não sou a pessoa de uma palavra. Tá. O principal benefício, eu acho que crescimento sustentável. Mas sustentável real, assim. Para crescimento sustentável para um novo mercado. Ótimo, sabe? Ótimo. Muito legal. Isso. Bom, encerramos o nosso primeiro episódio.
Fiquem tranquilos que amanhã tem mais. Amanhã nós vamos abordar sobre como a consultoria pode alavancar os resultados das clínicas médicas. É um tema também muito importante que gera muitas dúvidas e a Ellen vai estar aqui amanhã para esclarecer tudo. Então aguardem. Vamos lá, até amanhã, gente.